que às vezes a rede de apoio vira rede de desapoio. O que é uma crítica do que alguém querendo ajudar? Mães, aceitem ajuda, porque a gente precisa de ajuda. E a pessoa que oferecer saiba que ela vai aceitar. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Entre Mães. Meu nome é Daniele Linhares, eu sou psicóloga de mães, crianças e jovens. E hoje a gente vai bater um papo sobre o multiverso materno. Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é a Kátia, eu sou psicóloga clínica. E o meu universo tem uma moça de 14 anos, um rapazinho de 8 e um não mais bebê de 3. Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Virgínia, sou terapeuta sistêmica, especialista em cura emocional. Sou mãe de uma adolescente de 16 anos, com TDAH, bem severo. Tenho um autista de 6 anos e agora uma bebê, a Ana, de 9 meses. E estamos lá, vivendo esse processo, né, dentro do multiverso materno. Isso aí, E eu sou mãe, né, de um menino autista de 5 anos e uma menina de 8 anos. Então, eu estava pensando, né, a respeito do nosso tema de hoje e já levantando essa questão do multiverso materno, né, do quanto que as nossas maternidades são diferentes. Né? Cada mulher vivencia a maternidade de uma forma. Às vezes, até os desafios são os mesmos, mas a forma como a gente encara os desafios é diferente. E, às vezes, também os desafios são diferentes, né? Como você citou aí, eu também entendo essa questão da maternidade atípica. A gente tem, na maternidade convencional, vamos dizer assim, desafios que são comuns às mães atípicas, mas nós, mães atípicas, temos um adicional de desafios, vamos dizer assim, né? Eu acho que, no meu caso, né, embora eu não tenha uma criança atípica, a gente percebe assim que a dedicação, né, a busca da gente fazer o melhor e sempre ser mais e corresponder, às vezes umas expectativas são mais nossas do que os nossos filhos, né? E a gente enfrenta também uma cobrança social, né? Assim, de que a gente acha que tem sempre alguém ali olhando, né? Julgando a nossa forma de maternar, né? Eu acho que isso, além do nosso peso de fazer uma maternidade que a gente quer sempre perfeita, buscando sempre... tem uma moça bonita aqui, dando ar da graça. Que lindeza. A pessoa pequenininha, né, Virgínia? Sim, tá aqui. Tá aqui porque ela também quer participar. E a gente enfrenta não só a nossa necessidade de fazer o melhor, como a gente está sempre na busca também como se a gente tivesse que provar alguma coisa. E até a gente descobrir que a gente não tem que provar nada, né, é uma dor muito grande, porque sempre tem alguém que vai dizer, olha, a forma que você tem que criar, a forma que você tem que fazer, né, as técnicas que você tem que usar, né, e eu acho que além do peso que tem de sempre fazer melhor pelos filhos, tem aquela cobrança que a gente acaba acolhendo de onde a gente convive, né? Sim, esse julgamento está sempre muito presente na nossa maternidade. Quando é mãe de primeira viagem, né, todo mundo quer instruir, quer orientar, dar os seus pitacos, né? E aí, se é a segunda maternidade, né, na segunda gestação a gente já começa. Mas agora, né, aquilo que você errou, você não pode errar mais, né? Ou a gente mesmo, né, se culpar, se policiar nessas questões. E ainda assim enfrentando, né, uma rede que, ao invés de apoiar, vem para acusar, para apontar o dedo, para corrigir, para comparar. E acho que a comparação dói, traz um peso muito significativo na nossa vida e na vida dos nossos filhos, porque a gente compara. Não tem jeito de fugir. A gente compara, né? Tanto com os outros lá fora, quanto entre eles mesmos, né? Compara os nossos filhos com a gente. No meu tempo, eu né? não era assim. Né? Eu não dei esse tipo de trabalho para minha mãe, né? Se fosse o meu pai, já teria feito dessa forma, né? Então, a gente vem trazendo tudo isso para dentro desse ambiente e, ao invés de ter o prazer da maternidade,
né? Aquela alegria, aquele encanto que a gente vê no Instagram, a gente se depara com uma realidade muito diferente. E isso que você falou a respeito, né, da rede de apoio, a gente até fala, né, que às vezes a Kátia e eu lá no Eu da Gravidez, a gente costuma comentar sobre isso, que às vezes a rede de apoio vira rede de desapoio, né? Porque acaba que esses julgamentos, esses pitacos, né, fazem com que a mulher sinta-se insegura em relação ao seu maternar, né? Acaba influenciando de uma maneira que a pessoa deixa de se sentir capaz, começa a se questionar se vai conseguir ser uma boa mãe. Então, eu acho que dentro disso que a gente está falando, boa parte dos desafios que a gente enfrenta estão relacionados aos julgamentos, estão relacionados à necessidade que a gente cria de tentar corresponder às expectativas que a sociedade coloca do que é ser uma boa mãe. E convenhamos que essas expectativas muitas vezes até se contradizem, né? Às vezes você... Aquela coisa... Tem até uma frase que eu vejo muito no Instagram, assim, né? Esperam que a gente trabalhe como se não tivesse filhos e que a gente crie filhos como se não trabalhasse. Então, acho que dentro do multiverso materno tem muito essa questão da gente também tentar entender qual a expectativa que a gente vai conseguir dar conta de corresponder, né? Porque tudo é impossível. É difícil, né? É exatamente isso, né? Tô aqui com a cabeça lá na adolescente, né? Que tá com o namorado, o pequeno tá com a minha mãe, tive que deixar ele lá porque para ele é difícil esperar, é difícil, né? Seria difícil deixar ele lá fora do estúdio enquanto a gente grava. Né? Ou se ele tivesse que ele ia querer falar em todos os microfones sobre tudo sobre o Super Mario Bros, porque é a fixação do momento, foco né? E é com a bebê que eu não tive com quem deixar, né? Então, assim, e é sobre isso, né? Esse multiverso materno é trazer a consciência os tantos universos que nós mães carregamos dentro de nós. Né? Porque nós temos a nossa mulher, nós como mulheres, nós como mães, como esposas, profissionais, donas de casa, ainda que tenhamos uma ajudante, uma empregada, uma faxineira, tem muita coisa que sobra, né, para a gente. Dar conta de levar a criança, buscar a criança, ir para reunião, né, fazer isso aqui. Então, assim, são tantos universos, né, dentro de cada necessidade e cada filho apresentando uma necessidade completamente diferente, principalmente, né, assim, claro que a Dani também, mas eu e Kátia, como temos idades muito diferentes, sabe, como conseguir, né, dar atenção para uma adolescente com as crises existenciais típicas desta fase, com uma bebê de colo. E é interessante isso que vocês estão falando, porque, assim, inevitavelmente, eu comecei a pensar em mim enquanto profissional, né? Porque eu sou especialista em psicologia perinatal e da parentalidade. Mas aí eu atendi mães que, por exemplo, né, estavam ali com o bebê, mas tinham um filho adolescente, como vocês estão citando. E aí, lidando com os desafios da adolescência, falei assim, vou fazer um curso sobre atendimento de adolescentes para eu poder conseguir entender melhor a perspectiva dessa mãe, auxiliar de maneira melhor. Aí, de repente, né, eu descubro, né, tem a questão do diagnóstico do meu filho de autismo. Aí vai eu fazer uma especialização em aba para poder auxiliar o meu filho, né, e com isso também acabar auxiliando outras mães que também têm filhos autistas. E aí, enquanto vocês falavam, eu fui percebendo assim, o quanto que eu, enquanto profissional, posso fazer os cursos que forem, né, que na realidade... Cada mulher vivencia a experiência de uma maneira muito única. É claro que o conhecimento técnico me instrumentaliza, né? Mas, no final das contas, é uma mãe escutando outra mãe, né? É uma mãe entendendo quais são os desafios, as dificuldades, as sublimidades, né? Tudo o que norteia, o que permeia, enfim, o universo daquela mãe ali, né? No final das contas, são duas mulheres tentando... juntas se acolher, porque eu falo que eu acolho as minhas clientes, mas de alguma maneira também a gente acaba sendo acolhida, né? Com certeza. A gente se identifica, né, nas histórias. E eu até estava comentando com a Dani, antes da gente começar, que eu tive um grupo de mulheres durante a minha graduação muito interessante, porque a gente tratava
cada momento, né, cada encontro, a gente tratava uma questão do universo materno. E era exatamente para mães, mulheres, mães, enfim. E aí, quando foi tratado a questão da rede de apoio, que foi o que a Virgínia comentou, né? Disso que ela falou agora, eu tenho certeza que quem está ouvindo se identificou na hora. Olha o malabarismo que a gente tem que fazer para conseguir um compromisso, assim, de 1 hora, de 1 hora e meia, né? Uhum. E aí, essas mães, foi surgindo várias coisas, o que ficou é o seguinte, a precariedade da rede de apoio, que é o quê, rede de apoio? É pessoas que realmente você pode contar. Porque a rede de apoio fica parecendo assim, somente nas emergências, somente em caso de tragédia, somente em caso aconteceu alguma coisa e aí surge alguém para salvar. Mas se essa mãe fala assim, olha, eu precisava de 1 horinha para fazer uma unha, você pode ficar? Não, gente, você vai ter coragem de tirar alguém da casa dela ou deixar seu filho para você, como se fosse um pecado. Exatamente. E na verdade, você às vezes está meses sem poder ir, sabe? Então, assim, não falo nada, né, Virgínia? Ela já fez uma cara aqui de que, pelo amor de Deus, eu não falo nada. Quem tá pedindo socorro. Eu não vou nem criticar. Mas aí, nisso surgiu essa precariedade, essa dificuldade que a gente tem de pedir ajuda e, pior, quando alguém oferece, a gente não aceita. Porque a gente acha, estou incomodando. Então, a dica, se você oferecer ajuda para uma mãe, saiba que ela vai pedir. Porque eu vou falar agora, mães, aceitem ajuda. Porque a gente precisa de ajuda. E a pessoa que oferecer, saiba que ela vai aceitar. Porque é muito difícil. A gente acha que não deve aceitar, que a gente vai estar trazendo um problema para outra pessoa. Então, se alguém oferecer, que seja de coração. E a gente também saiba que, às vezes, só respirar, sair para fazer uma caminhada, faz parte de uma maternidade de qualidade. Né? E muitas vezes isso, né? Muitas vezes as mulheres assim não aceitam essa ajuda até justamente por a questão que a gente estava falando ontem, assim, antes, né? de achar que tem que dar conta de tudo, de achar que tem que corresponder às expectativas. Que bom que isso está quebrando cada vez mais. Cada vez eu vejo as mulheres se movimentando assim, no sentido de são múltiplos papéis, eu não dou conta de ser perfeita em todos esses papéis e eu vou fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. Eu vejo cada vez mais mulheres fortalecidas nesse sentido. Mas a gente tem o outro lado também, né? Da rede de apoio que acha que só tem que ajudar nesses momentos de emergência. Eu faço, assim, muitas vezes pré-natal psicológico, né? Com gestantes. E aí sempre eu converso. Quem vai te acompanhar no puerpério? Minha mãe, minha sogra. Eu falo, deixa eu ter uma conversa, deixa eu ter uma sessão com essa pessoa. E aí chamo para um bate-papo e trago essa dica. Falo, olha, eu sei que né, ajudar a cuidar do bebê nos momentos para a mulher lavar um cabelo é importante, né? Que às vezes cuidar da casa, das tarefas domésticas, fazer uma comida é importante, mas é importante também você, já que você está disposta, está disponível para isso, auxiliar, deixa o casal dar uma voltinha, né? Sair para respirar um pouco, coisas que às vezes são consideradas, né? Fazer uma unha, coisas que às vezes são consideradas superficiais, mas que são essenciais para o bem-estar da pessoa também, né? Sim, é verdade. E às vezes a gente conta justamente com a ajuda de pessoas que viveram a maternidade em uma outra época, né? No caso das nossas mães, das nossas sogras, às vezes alguma tia, né? Algumas até avós, não é mesmo? E que, assim, são muito bem-vindas, né? Ajudam mesmo, ajudam muito, mas viveram uma outra época, né? Outras necessidades, né? Antes a mulher não tinha preocupação que a gente tem hoje de estar bonita, né? De estar arrumada. A preocupação e a exigência, né? Sim, exatamente. Antigamente, pelo contrário, né? As mulheres, no puerpério, elas não podiam nem lavar o cabelo, gente. 40 dias sem lavar um cabelo, misericórdia, né? Exatamente. Então, o olhar para a atenção dada, as necessidades eram outras para aquelas mães. Né? A mãe ficava com o bebê dentro de um quarto escuro durante não sei quanto tempo, de ver luz, né? Então, assim, e mesmo elas vendo que mudou, né? Dentro da cabeça dela, elas vêm com essas crenças, né? Olha, primeiro é o filho, né? Depois, quando o filho dormir, aí você dorme. Mas quando o filho dorme, a gente tem cozinha para arrumar, banheiro para lavar, cabelo para, né? Dar um jeito, a roupinha da criança e mais um tanto de outras coisas,
respirar. Que hora a gente dorme? Não dorme? O legal é tomar o banho com a mãozinha na porta, né? Mãe, né? gente, eu tô vivendo isso demais agora. Né? Ir no banheiro com Você acha que é criança uma no emergência? colo. Não vai. Né? Não, é. Então, desse às vezes eu jeito. brinco com meu marido até hoje. Ai, como eu queria ser pai por um dia. Né? É. Assim, não menosprezando o papel Sim. dos que participam ativamente, né? Como é o caso do meu. Mas eu vejo muitas mães sem esse apoio do próprio marido, do próprio É. parceiro, que acha que a responsabilidade é da mãe. E mesmo os que estão dispostos a ajudar, né? Eu faço até, trazendo também a questão dos meus atendimentos, eu acabo contextualizando porque é muito interessante. Eu costumo, no pré-natal psicológico, fazer um exercício que é assim, olha, casal, vamos pensar, né, depois que esse bebê nascer, como que vão ficar as tarefas? Como que vocês vão dividir? Faz uma lista. Às né? vezes nem é Divide. uma questão, né? Nem tava se dando conta que É. precisava fazer isso. Aí divide de um lado do outro, né? A lista. Aí eles fazem a lista bonitinho, às vezes, né? Os homens hoje em dia tem muitos com muito boa vontade e tal. Coloca lá, eu vou trocar, vou colocar pra dormir e tal. Divide aquela lista bonitinha. Aí chega a lista pra mim no encontro, eu falo assim, tá, ótimo, Imagina. vocês colocaram as tarefas aí. E quem que vai perceber quando a roupinha estiver ficando pequena, estiver precisando comprar mais? Quem que vai notar quando a fralda estiver acabando? O pediatra que tem que marcar, A vacina. né? A vacina que tem que tomar. E aí eu trago a consciência para essa questão da sobrecarga mental, né? Que muitas vezes ainda fica sobre a mulher. É a mulher, você falou a questão, por exemplo, né? Mesmo assim, quem tem o auxílio, às vezes, de uma funcionária, mas o gerenciamento da casa, das tarefas domésticas, das coisas relacionadas aos filhos, muitas vezes fica mesmo a cargo da gente, né? Muitas vezes ninguém é suficiente, claro, né? O cuidado materno, a gente sabe que tem uma particularidade dessa conexão que aos poucos, né? A mãe vai, né, desenvolvendo, enfim. Mas ela falou isso, né? Que ela também não se sentia segura, né? Eu também, graças a Deus, tenho o privilégio de ter um parceiro, né? Meu marido, que é assim, divide, né, as responsabilidades, entende essa importância e mesmo assim não é fácil. Sim. Mesmo assim a gente se depara com os desafios todos os dias. Eu vejo sim, você falou uma frase assim, muito certa, Kátia, porque é o que eu vejo, eles ajudam mediante o nosso pedido. E às vezes é difícil pedir. Né? Em atendimento também, eu ouço muito mulheres falando, mas precisa pedir? É um absurdo. Ele está vendo que a louça está na pia. Ele está vendo que já deu a hora da janta e a comida não está pronta. E a criança está chorando, sem banho. Né? Então, assim, está vendo ali a realidade. E, assim, a gente precisa entender que nem sempre o outro está percebendo. Se você não pedir ajuda, né? Dificilmente Sim, alguém vai saber. Porque a exatamente. A gente encontra onde? Nos aniversários, muitas vezes, que a gente está arrumadinha, a criança está limpinha, né? O cabelo nosso está lavado. Não é? Então a gente chega bonitinha, né? E não, tá ótima. Tanto é que quando a gente encontra com outras mães, a gente acha que todas as mães vão no salão semanalmente, que sempre está com a unha impecável, sendo que às vezes passou semana de coque, entendeu? E de malha e camisetão, e naquele dia ela estava daquele jeito. Aí ninguém tem... Como que a pessoa vai adivinhar? Então é necessário, sim, a gente... Mas essa questão, às vezes, né, do homem não perceber o que precisa, tem muito a ver com a criação também, né? Assim, a gente vive uma cultura em que o homem, o menino, né, ele não é criado para aprender a cuidar. Enquanto a mulher ganha lá a boneca, né? Então, a gente é socializada dessa maneira desde pequenininha para aprender a cuidar, né? A se preocupar. Por exemplo, às vezes mulheres falam realmente, né? Passa 10 vezes pela roupa no meio da casa e não recolhe e coloca no cesto, né? Enquanto que a gente tem essa percepção, esse olhar. Exatamente. Então, eu acho que pensando no multiverso, a gente acabou até falando assim, você falou de outras gerações, né? De gerações anteriores. Então, a nós, enquanto mães de meninos também, assim, pensando em gerações futuras, a gente olhar para essa forma como a gente está criando esses futuros pais, né? Se eles quiserem ser pais. Verdade. Para ter também esse olhar de cuidado, né? Sim, sim, e é exatamente, né?
no começo do meu casamento e tal, eu cobrava do meu marido, nossa, eu sinto sua falta na cozinha. Porque enquanto eu estou cozinhando, você pode ficar perto de mim para a gente conversar, né? Não precisa nem me ajudar, mas estar perto. Ele falou assim, eu não consigo, porque toda vez que minha mãe estava na cozinha, ela falou, some todo mundo daqui. Então, é uma resistência muito grande, né? E meu marido também é autista, né? Então, para ele, se ele aprendeu daquele jeito, né? Para mudar aquele padrão é muito difícil. Então, assim, é entender que cada um está vivendo a sua própria vida, nem que seja aqui na mente, né? Então, quando o marido está lá deitado assistindo o futebol, não é que ele não esteja disponível. Ele realmente está lá no mundo dele, né? Então, assim, é pedir, ter a humildade de pedir, sabe? E ter a humildade também de esperar o outro, deixar o outro fazer do jeito dele. Porque a gente quer que faça o nosso tempo do nosso jeito. Porque só a gente que sabe só fazer. A gente que sabe o nosso jeito é sempre o melhor, né? E, na verdade, não é isso. Sim, é só diferente. Assim, e, às vezes, nós que somos profissionais dessa área, estamos ali atendendo, né? Diversas pessoas, mães ou não, né? E às vezes eles veem a gente como super poderosas, né? E na verdade não, né? A gente vive exatamente essa realidade. É isso aqui, gente. Né? A gente tem um conhecimento técnico do negócio, né? Mas... É interessante que essa cena que você tá aí amamentando, né? Uma vez, entre um atendimento e outro, eu amamentando meu filho, eu tirei uma selfie, assim, né, pelo computador, deu uma amamentando, e é minha foto de perfil e eu não mudo, assim, do meu WhatsApp. Porque muito icônica, né? Assim, quando as mães me procuram pela primeira vez para atendimento, eu quero que elas se deparem com aquela foto ali, com aquela realidade, que elas percebam que assim. Às vezes elas vão estar em atendimento e vai ter um mini intruso, né? Não necessariamente, mas assim, a questão delas verem que a minha realidade é uma realidade parecida com a delas, né? É uma realidade materna. E assim, nos meus atendimentos é muito comum, né? Quando eu estou atendendo, eu tenho sempre alguém que me auxilia, que fica com os meus filhos, mas as mulheres do tempo todo, né? Muitas vezes amamentando, é o filho que interrompe, que bate na porta, e é assim que funciona, né? Não tem como fazer diferente, porque faz parte, né, dessa realidade, né? Não tem como... Acho que é o que a gente até estava conversando. A gente apresenta as questões que são comuns a todas nós, né? Todos nós nos identificamos muito. Quando ela saiu para pegar a bebê, eu falei, quantas vezes eu fiz isso? Interrompendo alguma coisa para dar atenção para essa criança. E muitas vezes parece muito difícil, que realmente porque a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, né? Nossa, eu estou interrompendo, eu estou entrando aqui, nossa, a criança começou a chorar. Né? Então, enquanto a gente estiver achando que isso está errado, está incomodando, né? E não naturalizar, a gente vai ter que carregar esse peso de que eu estou fazendo alguma coisa errada, que alguém está vigiando, alguém está olhando, né? Sim. Eu acredito que a gente precise, sim, desmistificar muita coisa da maternidade, da criação de filhos, para que a gente possa viver uma maternidade mais livre. Né? Nós precisamos nos libertar desse monte de armadura que a gente carrega e que nem nos serve. Né? Tá pesado. Tá pesado. Esse assunto, né, até assim, do multiverso materno exigiria, sei lá, uns 10 episódios para a gente poder falar sobre todas as camadas envolvidas nisso, né? Então a gente espera vocês aí nos próximos episódios, né, do Entre Mães, onde a gente vai conversar mais sobre alguns dos assuntos que a gente falou aqui. Eu agradeço a quem está ouvindo aí. Obrigada, gente. Obrigada pela troca. Obrigada, espero que tenha contribuído aí para a gente quebrar mais ou pelo menos iniciar aí, né, um processo de mudança, né? Ter uma maternidade mais tranquila. Mais leve. Mais leve, para todas nós, né? Amém. Obrigada, gente.